Oi, eu sou Andréia Passotti, professora de crochê, e seja bem-vinda ao passo a passo da Clutch Maragogi. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, já deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreve nesse canal para você ser avisada dos próximos vídeos aí. Então, bora comigo fazer essa clutch linda? Hoje nós vamos fazer o passo a passo dessa clutch linda! Sim, nós vamos utilizar aqui fio de malha, um novelo vai ser o suficiente para você fazer uma bolsa maravilhosa como essa. Esses acessórios, essa alça e esse mosquete você encontra na VIP Acessórios. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o contato do fornecedor, que além do fio de malha, você encontra essa e várias outras cores. Você também vai encontrar alças e acessórios como esses, que dão todo um charme para a sua peça. Além do passo a passo da nossa clutch, eu também vou te ensinar a fazer o tassel, esse tassel que é removível e você pode utilizar ele em outras partes da bolsa para compor e deixar a sua peça ainda mais diferenciada, trazendo para o seu cliente uma versatilidade que ele merece. Então, bora para o nosso passo a passo, que eu vou te passar as primeiras orientações aqui. Para fazer o passo a passo dessa clutch, eu vou precisar de um novelo de fio de malha. Você pode usar o fio que você tiver aí, fio de malha que você tiver. Eu vou usar o dessa marca Fischer. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu fornecedor parceiro, que vende esses e várias outras cores de fios dessa marca. Então, esse é um fio premium, ele é um fio premium fino, sua peça não vai ficar pesada, é um fio delicado, o rolo dele vem com 140 metros, tá? E é um fio bem fininho e bem gostoso de trabalhar. Um novelo desse vai dar pra gente fazer aqui o nosso passo a passo. Então, na descrição desse vídeo, você pode conferir aí o meu fornecedor parceiro e tá fazendo o seu pedido, que é feito a entrega em todo o Brasil. Então, vamos começar o nosso passo a passo com uma agulha de crochê compatível ao fio. Como esse fio de malha é um fio mais fino, eu tô utilizando a agulha número 6, tá? Você vai utilizar a agulha de acordo com a espessura do seu fio. Ele é um fio premium, regular, então toda a medida dele vai ser igual. Essa agulha é compatível a esse fio. Teste aí, se o seu fio for mais grosso, teste uma agulha maior, para que você consiga encontrar aí. Ó, uma dica é você pegar o fio e colocar aqui, ó, na garrinha da agulha. Se ela ficar retinha aqui, ó, certinha, é porque a agulha é compatível ao fio. Tá vendo que encaixa direitinho, ó? Vem deitadinho? Então, essa é a melhor agulha. Então, se for mais grosso, tem que ser uma agulha mais grossa. Se for mais fina, uma agulha mais fina. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Nós vamos começar com 24 correntinhas, tá? Como essa clutch tem um detalhe na aba, nós não podemos fazer qualquer quantidade de correntes. Então, eu vou te indicar aqui você começar com 24 correntinhas, mas se você quiser fazer ela maior ou menor, eu vou passar as medidas aqui ainda para você, né? Você precisa começar ou com 20 correntes para fazer menor, ou com 28 correntes para fazer maior, tá bom? Então, 24 correntes é a medida padrão que eu vou utilizar para começar essa carteira. Então, eu pego o meu pedaço do fio aqui, coloco a agulha nessa posição, dou um giro de 360 graus, faço, ó, vou lá, busco o meu fio, passo aqui dentro e eu já conto essa como a minha primeira correntinha. E eu vou trabalhar aqui 24 no total. 1, 2, ó, correntinha. 3, 4, 5, 6. Vou fazer as 24 e já volto. Depois de feita as 24 correntinhas, nós vamos fazer a nossa primeira carreira de ponto baixo.
E essa primeira carreira, quando a gente finalizar ela, nós teremos 23 pontos baixos, ou seja, um pontinho a menos do que o total de correntinhas que nós fizemos aqui. Por quê? Porque a gente vai pular a última corrente e na penúltima a gente vai trabalhar o nosso primeiro ponto baixo. Então, eu venho nessa penúltima, busco o fio, laço, faço meu primeiro ponto baixo. Próxima corrente, busco o fio, trago para cima, laço, faço meu segundo ponto baixo. E eu vou trabalhar aqui, ó, um pontinho baixo em cada correntinha dessa. Note que o ponto baixo, ele é formado por um Vzinho aqui embaixo e um Vzinho aqui em cima, ó, um V aqui e um V aqui. Então, a gente vai ter um total de 23 pontos. Quando a gente chegar lá no final, eu volto pra gente contar juntas, tá? Então, faça com cuidado para não pular nenhuma correntinha ou não fazer 2 pontos numa mesma correntinha, para dar exatamente essa quantidade de pontos, 23 pontos baixos, quando a gente chegar aqui no meu último ponto. Eu vou fazer e já volto. Cheguei aqui no meu final dessa primeira carreira, a gente vai contar os pontinhos para a gente ter certeza que não pulamos nenhum. Então, eu vou contar a cabecinha do ponto, ó, aqui é a primeira corrente que eu tenho na parte de cima. Então, eu vou contar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sempre que você, principalmente se você estiver começando agora, quando você fizer a cada 2 carreiras, 3 carreiras de ponto que você fizer, dá uma conferidinha, tá? Se você continua fazendo os 23 pontos, para não acontecer de pular algum ponto sem querer e a sua peça acabar ficando torta. Então, sempre confira para que a sua peça fique certinha, ok? Chegando aqui no final, então, já conferidos 23 pontos, recapitulando, iniciamos com 24 correntinhas, pulamos a última corrente, na penúltima fizemos o nosso primeiro ponto baixo e seguimos com um ponto baixo até completar a primeira carreira com 23 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho da mesma forma que eu viro a página de um livro, nesse sentido, ajeito, e aqui no meu primeiro ponto, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira, ó. Aqui não é, porque aqui é a correntinha que a gente fez, é aqui, ó. Pego as duas partes do fio, tá? A cabecinha do ponto direitinho. Vou lá, busco o meu fio, trabalho um ponto baixo. Próximo, mais um ponto baixo. Próximo, mais um ponto baixo. E assim até chegar lá no meu último ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. É claro que quando a gente chegar lá no final, nós teremos 23 pontos baixos. Afinal de contas, nós não fizemos nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, a gente segue lá até o final da carreira e volta pra gente continuar aqui. Chegando aqui no meu último ponto, eu faço nele também, ok? Fiz no meu último ponto. Se eu contar a cabeça de todos os pontos, eu vou ter 23 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, fazer uma corrente, viro o trabalho nesse sentido, e inicio a próxima carreira. No primeiro ponto, um ponto baixo. E em cada ponto da carreira anterior, eu vou trabalhar os pontos baixos. A partir dessa carreira, lá no final dela, você vai fazer um pulo do gato, uma dica para deixar o seu trabalho mais retinho, mais bonitinho. Então, eu vou seguir aqui, quando eu estiver chegando no último ponto, eu volto
para te mostrar essa dica que vai acontecer a partir da terceira carreira sempre, quando você estiver fazendo um trabalho retangular, como é o caso dessa peça. Chegando aqui no final dessa carreira, no último ponto, a gente sempre vai fazer um pulo do gato a partir de agora e em todas as outras carreiras que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Ao invés do último ponto, eu trabalhar ele aqui, pegando a correntinha de cima, como eu tinha feito até agora, eu não introduzo a agulha aqui para fazer esse último ponto. Eu vou introduzir a agulha nessa alcinha que tem de fora aqui, ó. Tá vendo? Vou introduzir a agulha, vou buscar o meu fio, passar o fio dentro dessa alcinha, fico com 2 na minha agulha, laço e faço o meu ponto baixo. Agora sim, eu fiz o meu último ponto, que esse vai ser a nossa dica extra, o nosso pulo do gato, que depois eu vou mostrar qual é o resultado que traz você fazendo dessa forma, tá? Então, agora a gente vai iniciar a quarta carreira de ponto. Faz a corrente, vira ao trabalho, começa o primeiro ponto baixo e segue um ponto baixo em cada um até lá no final da carreira. No final da carreira, faz o pulo do gato e começa mais uma carreira. E assim nós vamos fazer até ter um total de 32 carreiras de ponto baixo. Você pode ir contando as carreiras, a gente tá na quarta carreira, tá? Ou então você conta de 2 em 2. A cada valinha que forma, tá vendo que aqui tá dobrando? Ó, a gente dobra aqui. A cada valinha dessa, aqui eu tenho 2 carreiras e aqui eu tenho 2 carreiras. Se a gente olhar do outro lado, é assim, ó. Entre uma valinha que tá aqui e outra que tá aqui, a gente tem 2 carreiras. Eu tenho uma antes, uma depois e tenho essa daqui. Essa é a quarta carreira. Eu vou continuar aqui até ter um total de 32 carreiras. Só para você ter uma ideia de tamanho, essa parte da peça, ela está com 24 para 25 centímetros de largura. É a média de tamanho que vai ficar a largura da bolsa. É claro que o fio que você está usando pode interferir nessa largura, a agulha que você usa também pode interferir e a sua força que você aplica na hora de crochetar também pode deixar a sua bolsa maior ou menor, ok? Então, é só para você ter uma referência. Na média, usando o mesmo fio e a mesma agulha, na média, você vai ter, em média, aí, uns 24 para 25 centímetros, essa medida aqui. Vamos fazer todas as 32 carreiras repetidas, iguais a essas, e a gente volta para continuar aqui o nosso passo a passo. Depois de feita as 32 carreiras de ponto baixo, a gente tem aqui agora uma medida de 35 centímetros por 24 centímetros, tá? Então, na média, utilizando o mesmo fio e a mesma agulha, é essa medida aproximada que vai ficar a sua peça também, tá? Então, nós estamos aqui com a parte do corpo pronta e com a viradinha da nossa aba pronta. Você poderia continuar seguindo aqui mais umas 6 carreiras e finalizar a sua clutch toda com ponto baixo. Também é uma opção. Mas eu quis trazer nesse passo a passo um ponto bem gordinho que geralmente faz muito sucesso entre as crocheteiras. Então, a gente vai trabalhar esse ponto agora nas próximas carreiras. E é por isso que a gente precisou começar com 24 correntinhas aqui no início, que resultaram em carreiras de 23 pontos baixos, porque eu preciso ter aqui 23 pontos baixos para minha combinação que eu vou trabalhar com você aqui agora dê certo, ok? Então, agora a gente vai começar, depois das carreiras, das 32 carreiras, a nossa carreira com o pontinho que a gente vai trabalhar aqui.
Então, para isso, a gente vai começar com uma corrente, vira o trabalho e eu vou fazer aqui um ponto baixo já no primeiro ponto. Então, eu venho, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o ponto, que é o seguinte. A gente vai laçar a agulha, vai no próximo ponto, busca o fio, traz para frente, laça, tira 2. É a metade do ponto alto. Vamos fazer isso de novo e no mesmo ponto. Laço, venho no mesmo ponto, busco o fio, laço, tiro 2. Ó, a agulha vai começar a ficar cheia de alcinhas. Fiz 2 vezes, vou fazer mais uma vez. Laço, venho no mesmo ponto, busco o fio, laço e tiro 2. Agora eu já tô com 4. E 3 pontos no mesmo buraco. E vou fazer mais um. Laço, venho no mesmo buraco, busco o fio, trago pra frente, laço, tiro 2. Eu fico com um total de 5 alcinhas na agulha depois de finalizar esse processo. O que é que eu vou fazer agora? Laçar o meu fio do novelo e passar dentro das 5 alcinhas. Dessa forma. Agora, o que que eu faço? Eu vou vir aqui embaixo, no meu próximo ponto baixo. A gente fez essas 4 voltas aqui, ó, tudo dentro de um ponto só, certo? Primeiro truque, empurra com o dedo isso para trás, para poder você fazer uma barriga lá atrás, ó. Ó a barriga que se formou. Então, empurra com o dedo lá para trás. Vem no próximo ponto e faz um ponto baixo. Ajeita, cria a sua barriga, ó. Cria a bolha lá atrás, empurrando, ajeitando, dessa forma. Um truque para você não se confundir na próxima carreira, nós vamos usar um marcador de ponto aqui nessa primeira correntinha que a gente tem aqui. Então, eu vou pegar o marcador para a gente colocar aqui. É só para a gente não fazer ponto a mais na outra carreira. Então, ó, essa primeira correntinha aqui, eu venho com o marcador de ponto, coloco aqui, para mim não confundir e facilitar na próxima carreira, tá bom? Então, ó, fiz o meu pontinho pipoquinha, que é o pontinho gordinho, ele dá um relevo, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos, tá bom? Já fiz um, vou fazer mais um e vou fazer mais um. Então, é um total de 3 pontos baixos. Aí, fica o buraquinho aqui nesse lado com a bundinha pra fora aqui. O que que eu vou fazer? Mais um ponto desse. Então, ó, laço, venho no próximo ponto, busco o fio, laço, tiro 2. Uma vez, laço de novo, busco o fio, laço, tiro 2. 2 vezes, laço de novo, busco o fio, laço, tiro 2. 3 vezes. E pela última vez, laço, busco o fio, laço, tira 2, fico com 5 voltas na agulha. Laço e tiro tudo de vez. Empurro para trás para poder o ponto descer. Venho no próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo ponto, mais um ponto baixo no próximo ponto. Então, ó, nós começamos com um ponto baixo, um ponto bolha. 3 pontos baixos, um ponto bolha. 3 pontos baixos, agora eu vou fazer outro ponto bolha. E assim eu vou alternar até o final.
3 pontos baixos, um ponto bolha, 3 pontos baixos, um ponto bolha. Quando eu chegar aqui no final, só vai sobrar um pontinho e eu vou fazer um ponto baixo, porque eu comecei com um ponto e eu vou finalizar com um ponto baixo. Então, eu vou seguir essa carreira e volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final da carreira, deixa eu mostrar o avesso pra você. Ó, eu fiquei com 6 bolotinhas, tá vendo? 6 bolinhas. E o último ponto, a última bolinha ficou no penúltimo ponto. E aí só sobrou um pontinho e eu fiz um ponto baixo. E aí, é muito importante você contar para ver se tá certinho, para não dar erro na outra carreira, tá? Então, você colocou o marcador aqui na cabeça do primeiro ponto, você vai contar aqui 23 correntes, que são 23 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Então, o que que a gente faz agora? A gente faz uma corrente com 23 pontos, uma corrente, vira o trabalho e eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, que vai ter 23 pontos baixos. Então, cuidado, esquecer e pular algum, tá? Aqui no começo, ó, você já vem, faz um ponto baixo. Aqui tem mais um, dá uma viradinha no trabalho para facilitar, para você não se perder, tá? Um ponto baixo em cada um, olha direitinho, vai virando assim para você não pular nenhum, que se você chegar lá no final e só tiver 22 ou tiver menos, a próxima carreira de ponto bolha vai dar errado. Então, é muito importante você contar quando você chegar lá no final, se ficou os mesmos 23 pontos que a gente está fazendo nesse caso aqui, desse passo a passo. Então, eu vou seguir aqui, vou chegar lá no final e eu volto pra gente continuar. Quando a gente chega aqui no final da carreira, tá? Lembra de fazer todos os pontos. Aonde a gente colocou o nosso marcador é o último ponto. Então, ó, agora você conta para ver se você tem 23 cabeças aqui de ponto para poder dar direitinho a próxima carreira, ok? Contou, deu tudo certo, faz a correntinha, vira o trabalho. E agora eu vou começar essa próxima carreira de ponto bolha também, só que ao invés de 6, eu vou ter 5. E como que a gente faz isso? Porque eu quero intercalar. Eu quero que o ponto bolha dessa próxima carreira fique no meio, entre esses dois, e não exatamente no mesmo sentido, tá? Então, a gente começa, ao invés de começar com um pontinho só, igual a gente fez aqui embaixo, a gente começa com 3 pontos baixos. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o meu ponto bolha. Laço, vou no próximo ponto, tiro 2. Laço, vou no próximo ponto, tiro 2. Pela terceira vez e pela quarta vez. É o mesmo ponto. Laço, tiro tudo, empurro para trás. Venho no próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Ou seja, 3 pontos baixos, um ponto bolha. 3 pontos baixos, agora eu vou fazer um ponto bolha. Se você notar, do outro lado, o que está acontecendo? O pontinho bolha que a gente acabou de fazer ficou aqui certinho no meio entre esses dois, tá? Então, eu vou seguir aqui 3 pontos baixos, um bolha, 3 pontos baixos, um bolha, até eu chegar lá no final. E aí, eu volto pra gente continuar aqui e eu te mostrar como que tá ficando essa parte da nossa clutch. Cheguei aqui ó, no final dessa carreira, olha como que tá aqui o meu avesso. Vão sempre ajeitando a bolinha pra ela ficar redondinha, bonitinha, tá? Ó, já tenho 2 carreiras. Agora, eu vou fazer uma corrente. Posso contar aqui, né, para conferir se tem 23 direitinho.
tá? Faz uma corrente, vira o trabalho e faz um ponto baixo em cada ponto desse, da mesma forma como a gente fez na outra carreira. Então, vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo e a gente volta para continuar aqui o nosso passo a passo. Cheguei aqui no final da minha carreira de ponto baixo, e aí eu quero mostrar para você. Você já pode finalizar aqui o seu passo a passo, ou você pode fazer mais uma carreira com o pontinho gordinho e uma carreira de ponto baixo, ou seja, mais 2 carreiras. É o que eu vou fazer aqui com vocês agora no passo a passo, mas eu já quero te mostrar que se você gostar do resultado dessa forma, você já pode finalizar. Por quê? Ao dobrar a nossa carteira, ó, dessa forma, nós já temos uma peça linda pronta. Olha que lindo. Como que ela já tá assim. Só falta costurar e colocar o fechinho, esses detalhes, né? Então, você pode finalizar nesse momento ou você pode fazer mais uma carreirinha, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. E agora, o que que a gente faz? A gente começa mais uma carreira com o pontinho, ainda tem o fio que vai dar para fazer, e vai dar para costurar, vai dar para fazer tudo, a peça inteira. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho. Agora eu vou começar com um ponto baixo e eu já vou fazer aqui o meu ponto gordinho, para que ele fique alternado aqui em relação à carreira anterior, tá? Então, nessa terceira carreira de ponto gordinho, eu já vou começar aqui no meu segundo ponto. Então, eu venho, faço o ponto gordinho aqui. 1, 2, 3, 4 vezes, buscando o ponto. Laço, tiro tudo, empurro para trás. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, depois mais um ponto baixo e depois mais um ponto baixo. Comecei com um ponto gordinho, ou um ponto baixo, ponto gordinho. 3 pontos baixos, um gordinho. 3 baixos, um gordinho. 3 baixos, um gordinho. Até chegar no meu final, que vai ter um ponto gordinho no penúltimo ponto e no último um ponto baixo. Então, eu vou continuar aqui, ó, observe que ele vai intercalar aqui, ele vai ficar no mesma direção da primeira carreira. E aí, a gente vai fazer essa carreira toda. Quando chegar aqui no final, eu volto para te mostrar como que tá ela finalizada. Cheguei no final da carreira, tá? Então, finalizei com um ponto baixo, da mesma forma que eu comecei. E eu vou fazer a minha última carreira de ponto baixo para dar o acabamento final aqui, tá? Então, a gente sempre vai finalizar com uma carreira de ponto baixo. Faz a correntinha, vira o trabalho e trabalha aqui os mesmos 23 pontos baixos. Conta direitinho na cabeça aí para não confundir. Então, ó, vou seguir aqui, vou fazer os 23 pontos baixos e aí eu volto pra gente finalizar a nossa bolsa. Cheguei no final da carreira, tá? Então, finalizei com um ponto baixo, da mesma forma que eu comecei. E eu vou fazer a minha última carreira de ponto baixo para dar o acabamento final aqui, tá? Então, a gente sempre vai finalizar com uma carreira de ponto baixo. Faz a correntinha, vira o trabalho e trabalha aqui os mesmos 23 pontos baixos. Conta direitinho na cabeça aí para não confundir. Então, ó, vou seguir aqui, vou fazer os 23 pontos baixos e aí eu volto pra gente finalizar a nossa bolsa. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz as 3 carreiras com ponto bolinha, vou cortar o meu fio para fazer o acabamento, tá? Então, eu tiro aqui um pedaço só para fazer o acabamento, puxo o fio ao contrário e a gente vai fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Você vai pegar ela, vai passar aqui no seu fio, você já puxou o contrário, né? E você vai esconder esse fio aqui pra dentro da trama do crochê. Então, já dá uma viradinha aqui, só não puxa demais ele pra não repuxar o trabalho,
tá? Então, você puxa com delicadeza, deixando um pouquinho folgadinho, ó, pra não ficar feio. E vem, esconde esse fio bem escondido dentre as tramas do crochê, do próprio fio aqui, do próprio trabalho. Essa ponta, a outra ponta também, é assim que a gente faz a finalização. Até acabar esse fio, tanto desse lado quanto desse lado. Aí a gente volta pra... Eu vou fazer isso aqui na minha peça e eu volto pra gente costurar a nossa bolsa. Finalizei, fiz os acabamentos das duas laterais. A gente tem fio suficiente aqui pra costurar a nossa clutch. E eu ainda vou fazer um tassel com ele, hein? Então, vamos ver se dá pra gente fazer aqui nesse passo a passo também. Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou dobrar a minha clutch e encontrar o tamanho que eu vou fazer ela direitinho, ó. Vamos lá, vamos ver aqui na curvinha, ó. Ah, André, eu quero fazer ela mais alta, né? E aí botar a bolsa na bordinha, assim, ó. Pode fazer também. Não, eu quero fazer ela mais estreitinha e completar até lá embaixo. Olha que linda também que fica assim. Aí, acho que eu quero fazer assim. Pode fazer dessa forma também. Então, ó, você pode brincar aqui com a altura da sua bolsa. Ó, aqui, por exemplo, ela fica com... Se eu costurar dessa forma, ela vai ficar com uma altura de 16 para 17 centímetros. Se eu costuro ela mais para baixo, dessa forma, ela fica com 14 centímetros, tá? Então, isso aqui você pode fazer de acordo com o seu gosto. Escolhe qual a forma que você quer. Eu realmente tô em dúvida. Acho que vou fazer assim mesmo. Ó, vou fazer assim. Porque aí eu posso segurar aqui em cima, né? Usar como clutch, segurar nessa parte mais fina. Porque aqui, por causa das bolinhas, fica mais cheia. Vou fazer assim. Que indecisão. E aí, você vai pegar o seu fio, tá? Botar na agulha de tapeçaria, que agora a gente vai costurar assim. Vou marcar aqui, ó, do jeitinho que eu quero. Vou marcar e vou abrir. Quando eu abro, o que eu preciso identificar? Primeiro, eu te indico você usar os marcadores. Se você não tiver, usa fio de malha para amarrar, tá? Aqui, a gente tem aquela dobrinha, ó, a gente tem uma dobra, que é onde marca a carreira, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui, deixa eu botar um outro fio para você ver que vai estar reto, ó. Se eu pego aqui, nesse sentido, e o meu primeiro pontinho aqui, eu vou costurar na carreirinha aqui, o lado de cá também tem que estar na mesma direção, porque se você costurar assim, a sua clutch vai entortar. Siga retinho a mesma quantidade de carreiras. Então, você vai vir aqui e vai marcar o primeiro ponto aqui, exatamente no ponto que você vai costurar aqui, que é a marcação da carreira. Vai pegar essa mesma linha retinha pro lado de cá e vai fazer a mesma coisa. Vai botar o alfinete aqui e vai vir retinho até o lado de cá e vai botar o alfinete no mesmo sentido. Não pode costurar um lado mais para cima, outro mais para baixo. Muitas vezes a clutch fica torta porque costurou errado. A costura interfere nessa etapa do processo para a clutch ficar retinha, ok? Entendido? Tem que estar retinho. E aí, depois de costurado, ela vai ficar assim. Então, vamos lá. Pega a nossa agulha, o nosso fio, e eu vou costurar primeiro um lado e depois um outro lado. Aqui, gente, pode ser uma costura de vai e vem. Como assim? Pego no primeiro ponto, vazo lá atrás. Ó. Tá? Vazo lá atrás. Venho no seguinte e vazo na frente. Vou no seguinte e vazo lá atrás.
venho no seguinte e vazo na frente. Seguinte, atrás, tá? Então, aqui a gente pode costurar nesse sentido, ó. Vai ficar bem legal essa forma de costura. Então, eu venho, faço todas as costuras, de frente para trás, de trás para frente. Essa é uma forma de costurar, que vai ficar bem bacana. Faço isso desse lado, faço isso do outro lado também. Quando eu terminar de costurar tudo aqui, eu vou fazer o acabamento desse fio, escondendo direitinho no meio da trama do crochê, igual a gente fez no outro, tá? De repente, aqui, ó, você enfia o fio lá pra dentro, a agulha, por exemplo, enfia aqui pra dentro do ponto aqui, ó, tá? Vaza aqui dentro, vira pelo avesso um pouquinho, ó, e faz o acabamento aqui, ó. Passa aqui dentro dos pontinhos várias vezes, em vários pontos, para poder não desmanchar, mas tem que fazer bastante, tá? Vai andando aqui, ó, no meio dos pontos, muda de carreira, para esse acabamento ficar bem feito, tá? E aí você faz mais, desvira. Nesse lado de cá também, então você corta um pedaço e vai fazer esse acabamento aqui. Aqui, inclusive, é bom até você reforçar aqui em cima, ó. Põe na agulha de novo e dá umas 2 voltas assim, ó. Vai daqui pra lá, vem de lá pra cá, de novo, tá? Pra dar uma reforçada, porque é onde vai ter a maior impacto aqui na hora de abrir. E aí, depois disso, você vai esconder esse fio, leva pra lá, finaliza lá pra dentro também, da mesma forma. Então, ó, costura o lado de cá, costura o lado de lá também, igualzinho, faz os acabamentos de todos os fios, depois corta o excesso, tanto os desse lado quanto os desse, e a gente volta aqui para fazer o nosso tassel. Finalizamos as costuras. Agora, o que que falta? Falta você colocar um botão imantado nele aqui para prender, por exemplo. Você pode usar um maior aqui no centro, ou você pode usar 2 menores, um em cada extremidade, assim, para ficar bem firme, tá? No fornecedor que você encontra o fio e as alças que a gente tá usando, os acessórios, né, que a gente tá usando aqui nessa peça, você também encontra o botão imantado costurável. Eles são 2 partes que você vem, costura aqui, com uma agulha e um fio, uma linha transparente, bem básico, tá? Não tem dificuldade, não. E aí você costura e isso já vira o fecho da bolsa, tá? Agora eu quero fazer o tassel aqui com vocês, porque eu tenho fio ainda, que sobrou fio para fazer o tassel. Eu gosto de pegar aqui, ó, posso pegar um caderno que tenha o tamanho do tassel que eu quero, e eu vou dar aqui várias voltas. Quanto mais voltas eu der, mais gordinho vai ficar o meu tassel, tá? Tenho fio aqui, então deixa eu dar bastante volta. Pronto, acho que tá bom. Deixa isso aqui pra fazer os acabamentos. Dei todas as voltas que eu queria dar. Vou cortar aqui. E eu quero colocar esse tassel. A gente pode fazer o tassel e aplicar ele direto na bolsa, fixo. Ou você pode usar uma argola articulada, por exemplo, ou um mosquete de coração, para você prender o tassel nessa peça e você poder tirar ou aplicar em lugares diferentes aí, poder oferecer essa versatilidade para a sua cliente. Eu vou fazer aqui nesse mosquete, que você também encontra na VIP Acessórios, tá? Então, como que a gente faz? Tá aqui o fio todo enrolado. Vou pegar um pedaço desse que sobrou aqui ainda, vou cortar e vou passar aqui por baixo, tá? Se for preciso, passa numa agulha, põe numa agulha para dar certo. Então, eu venho aqui, arrumar direitinho, vou passar aqui para vazar do lado de cá, ok? Assim,
dessa forma. Aí eu vou colocar o meu mosquete. Eu tenho aqui esse mosquete de coração aqui, ele abre e fecha. E é essa parte que eu vou prender na bolsa, no lugar onde eu quiser prender, tá bom? Posso prender no centro, posso prender mais em cima. Então, aqui eu vou passar essa parte aqui. Então, eu vou passar o meu fio aqui. E eu vou dar um nó aqui bem apertado, ó. Bem apertado. Mas eu vou ajeitar esse coração ainda, tá? Dou um nó bem apertado e dou mais um. Espero que fique bem apertado aqui, que não pode vazar depois. Isso. Pronto. Dado esse nozinho bem apertado, eu vou tirar do meu caderno, ok? E vou cortar aqui pra soltar as tiras. Se eu cortei tudo. Cortei. Pego o mosquete, vou ajeitar ele pra ele ficar aqui na parte onde não tem o nó. Pra deixar o nó escondido aqui embaixo, ó. Dessa forma. Tá vendo? Isso aqui poderia ser também aquele mosquetinho mais simples, poderia ser argola articulada, tá? E poderia ser o próprio fio. Você poderia pegar essas duas alcinhas aqui que a gente deu o nó e prender direto na bolsa. Mas eu quero dar um charme de ter um metal, porque eu acredito que valoriza muito uma peça, um metal, né? Assim como eu vou colocar alças aqui também. Então, ó, eu venho aqui agora com o meu último pedacinho de fio que eu separei aqui. Vou ajeitar, deixar um pedaço pra cima, aí eu vou segurar nessa posição aqui. O restante do fio eu vou dar algumas voltas, aqui, ó, assim. Quanto mais voltas você der, mais gordinho vai ficar essa parte. Dei várias voltas, trouxe pra cima também, no mesmo sentido que eu tinha trago outro, ó. Dei várias voltas aqui. E vou dar um nó nessas duas pontas. Uma ponta que tá dentro e a outra ponta que tá fora. Vou dar um nó aqui nessa região. Posso apertar um pouquinho e dar outro nó para não desmanchar. Agora eu vou ajeitar para distribuir certinho. E eu não quero esse nó aparecendo aqui em cima, tá? Que eu vou poder puxar também depois. O que eu faço para esconder isso? Pego a minha agulha, passo em um fio de cada vez, pego um deles, ó, e levo lá para baixo. Passo a agulha aqui, vazo lá embaixo. Olha, pego o outro, vou fazer a mesma coisa e ele vai se esconder por dentro do próprio tassel. Então, aqui, levo pra dentro, vazo lá embaixo, o nó se escondeu aqui. Agora, é só a gente ajeitar um fiozinho aqui que vai estar maior, menor, arruma direitinho. Olha que lindo, ó, ajusta. Vem aqui embaixo, corta tudo igual, apara pra ficar retinho. Isso. E eu tenho um tassel lindo com um mosquete. A parte removível agora eu vou escolher onde eu quero colocar. Posso botar na ponta, sim, pra bolsa ficar... Olha que charme. Posso aplicar isso na alça também. Ou posso aplicar aqui, por exemplo. Pego o centro aqui, ó, já que tenho 6. Pego o centro, passo aqui, ó, nessa posição. Olha... Que lindo que fica a peça com esse mosquete e o tassel também. Então, agora você pode aplicar uma alça fina, por exemplo, para transformar isso, né? Para não precisar levar na mão, porque ela pode ser uma clutch, que se carrega na mão, ou ela pode também ter uma aplicação de uma alça fina. Pode ser uma alça fina de couro, pode ser uma alça fininha de corrente. Todas essas opções vão ficar lindas nessa peça. E você pode também
Se não quiser fazer o tassel com o próprio fio, usar um tassel que a VIP Acessórios já tem pronto, que é feito com couro, para trazer um hibridismo aqui também, tá? Vai ficar maravilhoso também. Mas eu gostei bastante dessa versão aqui. Todos esses fechos, botão imantado costurável, né, que eu trouxe aqui, tem 2 tamanhos, o pequeno e o menor. Essas alças que eu falei para vocês aqui, você encontra no site da VIP Acessórios. Inclusive, os fios também de malha Fischer, também você encontra na VIP Acessórios. Espero que tenham gostado desse passo a passo e até a nossa próxima aula.